livro de Apocalipse é um dos livros mais confusos de toda a Bíblia. É comum encontrarmos cristãos que não querem estudá-lo por medo. Alguns têm medo de estudar o Apocalipse. Outros simplesmente dizem que não entendem. E outros ainda fazem algumas confusões, colocam algumas situações que não está ali e acabam transtornando aí todo o processo. Mas por que o livro de Apocalipse foi escrito? Em que contexto ele foi escrito? E para quem ele foi escrito? Há pessoas que dizem que o livro de Apocalipse foi escrito para os nossos dias ou somente para nós, ou que o Apocalipse ainda vai acontecer. E eu quero discutir esses assuntos com você hoje. Lembre-se que nós estamos estudando a história do cristianismo. E o Apocalipse foi escrito naquele tempo, quando os cristãos estavam sendo perseguidos, como uma carta de consolo para eles. Então eu pergunto a você, será que Deus enviaria uma carta de consolo para os cristãos do primeiro século, que só diria respeito a nós aqui, tão distante deles? Que consolo essa carta traria? Eu sou a professora Liz e quero te convidar a viajar comigo pela invicta história do cristianismo. Novos céus e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Essa frase de Apocalipse nos causa algum espanto, porque para nós o mar é algo tão bonito que nós viemos de longe para desfrutar, e para João era algo indesejado, era um consolo saber que o mar já não existe. O termo Apocalipse ou revelação vem do grego apocalipse, e ele significa literalmente tirar o pano, desvendar algo, revelar. É como se esse telemóvel tivesse escondido embaixo de um pano e eu levantasse o pano. Assim que eu levanto, vocês podem ver o que está aqui. Esse é o sentido de Apocalipse, Deus levantando o pano da história e mostrando o que já estava preparado. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 e 2, isso é colocado de uma forma muito clara. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou. E as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo quanto tem visto. Então, o livro de Apocalipse, resumindo, é um livro para revelar aquilo que Deus já preparou desde a antiguidade, desde antes de o mundo ser formado. E nesse momento que os cristãos estavam sofrendo aquela grande perseguição, Deus enviou essa revelação para eles. E por isso é algo maravilhoso de estudarmos. Na verdade, é um livro que nos traz consolo, é um livro que vai nos revelar algumas coisas que eu quero caminhar com você por elas. E nós sabemos que quando o livro de Apocalipse foi escrito, há uma ligação forte com o Império Romano. A ascensão, a sucessão dos imperadores, o poder político estava ali, causando a perseguição da igreja. E um dos imperadores, eu vou lembrar você, quer dizer, existe um vídeo que nós falamos sobre isso, eu vou colocar aqui em cima a descrição, e você pode voltar e ver a sucessão dos governadores. Mas nós temos agora no poder Domiciano. E existem fortes crenças de que o livro de Apocalipse foi escrito no tempo de Domiciano. E esse imperador foi um imperador muito cruel. Aliás, depois da morte dele veio um período de relativa paz, tivemos 5 bons imperadores. Mas esse Domiciano foi aquele que exilou João na ilha de Patmos. E a história nos diz que antes de João ser exilado na ilha de Patmos, ele foi colocado dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Mas esse caldeirão não pôde matá-lo. Ele foi, portanto, tomado, tirado dali e levado em exílio para a ilha de Patmos. E é dessa ilha que ele escreve o Apocalipse. Então você vê aí que o mar para João não era algo tão belo, era algo que o separava dos seus irmãos, do resto do mundo cristão. João estava preso e a separação dele era o mar. E é por isso que ele diz para os irmãos: olha, eu vi um novo céu e uma nova terra. Esse primeiro céu e essa primeira terra, onde nós estamos sendo perseguidos, já passaram e o mar já não existe mais essa separação. Naquele tempo, onde os cristãos estavam se escondendo em cavernas, não sei se como essa, talvez fechadas, estavam aí se escondendo do Império Romano, Deus manda uma mensagem aos seus servos. E essa mensagem é perseverança. Mas por que eles deveriam perseverar?
quando aquele poderoso império estava no auge do poder, estava matando os cristãos, estava destruindo a sua fé. Por que essa igreja deveria perseverar? Deus revela então aos seus servos aquilo que já está determinado desde antes da fundação do mundo. Deus revela a eles que o sofrimento tem um tempo, tem um propósito e tem uma data marcada para o seu fim. Na verdade, aquele Jesus que foi crucificado pelo Império Romano ressuscitou dos mortos. Ele não está morto. E no final ele vai se levantar sobre a terra. Esse grande império que agora estava no poder, dominando, matando, massacrando os cristãos, não ia perseverar para sempre. Existe um fim marcado, onde o Cordeiro que está sobre o trono nos guiará para todo sempre à fonte das águas tranquilas. O mar já não existe, a separação já não existe, não vai ser mais necessário nos escondermos em cavernas, não vai ser mais necessário lutarmos pela nossa fé, porque nós vamos ver face a face o Cordeiro de Deus que está sentado sobre o trono e nós poderemos adorá-lo por toda a eternidade. Essa é a mensagem do livro de Apocalipse. Os reinos levantam, os reinos caem, mas o Senhor está no controle e Ele garante a perseverança do seu povo. Mas qual é então o objetivo do Apocalipse para os primeiros cristãos e para nós hoje? Na verdade, o objetivo do Apocalipse é mostrar quem são os verdadeiros inimigos do povo de Deus. E não era o Império Romano para eles, e não é aqueles que aparentemente são nossos inimigos hoje. Na verdade, os inimigos do povo de Deus é um poder que luta contra o reino de Cristo, o anticristo. E esse anticristo vai se manifestar de forma personificada, mas também já tem se manifestado durante a história, aquele que vai contra Cristo e contra o seu povo. Nos dias da igreja primitiva, esse poder era manifestado ora pelos judeus, ora pelo Império Romano. Hoje, em nossos dias, ele é manifestado de diversas formas, mas esse não é o verdadeiro inimigo do povo de Deus. O verdadeiro inimigo do povo de Deus é o próprio inimigo de Deus, mas a boa notícia é: o Senhor está sobre o trono. A vitória pertence ao Senhor. Os reinos podem se levantar, podem cair. Jesus continua no controle. E as nossas armas também não são nossas. Esse inimigo é um inimigo poderoso. E se dependesse das nossas armas, nós certamente pereceríamos. Mas as nossas armas vêm daquele que está sentado sobre o trono. É dele o poder. É ele que já venceu o mundo e nos dá o poder para vencer. O livro de Apocalipse é um forte consolo. Não importa pelo que nós estejamos passando hoje, o Senhor está no seu trono. E o nosso futuro será com Ele para sempre e sempre. A igreja diz: ora bem, Senhor Jesus, o Senhor está voltando. E o nosso desejo, o nosso consolo é que estaremos com Ele. Deus abençoe você.